Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você tem acompanhado nossos estudos desde o começo, sabe que este é um curso de todos os livros da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Agora estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de começar, quero lembrá-lo que este é um estudo apenas introdutório e geral. Na verdade, vocês poderiam gastar a vida inteira estudando a carta de Paulo aos Efésios, abordando versículos por versículo, frase por frase, e meditando, claro, em cada uma das suas palavras. Eu já passei 2 anos pregando todos os domingos sobre os 3 primeiros capítulos desta carta. Exatamente, 2 anos. Vimos que o livro de Efésios tem 6 capítulos e 3 capítulos e meio são doutrinários ou de ensino. O tema principal desta carta ou desta parte da carta é a Igreja de Jesus Cristo apresentada como um milagre de Deus. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo descreve a essência, a natureza, a função e o propósito da Igreja de Jesus Cristo. Depois, Paulo inicia a parte de aplicação da carta. Como é comum nas cartas de Paulo, quanto mais profundo é o ensino da carta, mais prática é a aplicação dela. Estes 3 capítulos e meio de ensino talvez sejam o texto mais profundo que Paulo escreveu, e a parte de aplicação a mais prática. Paulo diz que devemos nos despir dos trapos da vida antiga que tínhamos e vestir as capas da nova vida com Cristo, a nova vida com Cristo. De acordo com Paulo, devemos viver em amor, viver como filhos da luz, viver no Espírito, tomar cuidado com a maneira como vivemos e viver nas regiões celestiais em Cristo como parte de sua igreja. Paulo deu nomes, ele deu nomes a esses trapos e capas. Os trapos da velha vida podem ser, por exemplo, a raiva ou a ira. As capas da nova vida são, entre outras coisas, honestidade e amor um pelo outro. É neste ponto que ele dá um grande ensino. Ele ensina que Deus dá à igreja pessoas com dons. Por exemplo, os professores, pastores, que preparam os santos para a obra ministerial. Paulo fez uma importante afirmação em Efésios 4, versículo 12, que deveria servir como objetivo do ministério de muitos pastores. O meu ministério foi muito influenciado por este versículo junto com outros textos do Novo Testamento. Nele lemos que Deus Todo-Poderoso nos confiou a tarefa de ministrar aos chamados leigos. Quando Paulo usou a palavra santos, ele se referiu a todos os membros da igreja, aos crentes. De acordo com Paulo, o professor pastor é como se fosse o técnico e as pessoas da igreja, os leigos, seriam então os jogadores. O trabalho do ministério não consiste de todos os cultos aos domingos. Quando acaba a liturgia do culto, é que começa o trabalho do ministério. De acordo com Paulo, quando acaba o culto e os membros deixam a igreja, é hora deles exercerem o ministério que lhes foi confiado. Devemos lembrar que o objetivo do pastor é equipar, aperfeiçoar, edificar, inspirar, instruir e desafiar os leigos a saírem e exercerem seus ministérios. Esse é um fator muito importante referente à natureza, à função e o propósito da igreja. No capítulo 5, percebemos que o lugar mais difícil para começar a aplicar os ensinos desta carta é em casa. Paulo exorta os crentes em Cristo a habitar nas regiões celestiais, onde podemos encontrar tudo o que precisamos para viver como um discípulo de Jesus Cristo que nasceu de novo, controlado pelo Espírito Santo. Logo que as pessoas se convertem, querem pregar em estádios, visitar prisões e outros lugares para falar de sua fé. O último lugar onde querem aplicar essa nova vida em Cristo e o fruto do Espírito é dentro de casa. Mas Paulo diz que é por aí que devemos começar. Agora ouça com atenção esta oração que se chama o grande teste. Senhor Deus, ajuda-me a andar perto de Ti, para que aquelas pessoas mais próximas de mim vejam que eu vivo de acordo com o que falo e que Cristo é real para mim. Para aquelas pessoas que só vejo uma vez ou outra, é fácil ser gentil e paciente, mas é na minha casa, com as pessoas com quem mais convivo, que é mais difícil para mim. Se o Senhor não controlar meus lábios quando eu estiver em casa, não serão hinos de louvor que sairão deles. Quando estou irritado, passando por tribulações, é melhor que ninguém apareça na minha frente, porque não conseguirão ver o seu amor em mim. Mas, Senhor, dê-me uma vida de louvor e vitória nas pequenas coisas. Senhor,
Dê-me sua tranquilidade diante de cada temor e sua paz para cada lágrima derramada. Faça minha vida cheia de paz e tranquilidade. Faça da minha vida, Senhor, quer na dificuldade ou não, um caminhar de graça. Em nome de Jesus, ajude-me com aquelas pessoas com quem vivo no dia a dia, para que eu passe nesse teste. Esta é a oração de pastores, de pais e mães tementes a Deus. Por que é mais difícil viver a vida cristã em casa, hein? Porque em casa somos nós mesmos. Mostramos uma cara para o mundo, outra cara para quem trabalha conosco e outra cara para nossos amigos, mas na maioria das vezes a cara que a família vê é ainda uma outra. Quando chegamos em casa e a porta se fecha, somos nós mesmos. E é aí que a realidade de Cristo deve ser vista em nossa vida. É por isso que Paulo inicia a sessão de aplicação da carta em casa. Ouça o texto de Paulo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paulo contribuiu com um dos melhores ensinos sobre o casamento encontrados na Bíblia. Ele afirma que as mulheres devem estar sujeitas em tudo a seus maridos e reverenciá-los. Isso é muito difícil para muitas mulheres. É por isso que muitas mulheres dizem que não gostam dos ensinos de Paulo. Mas se realmente compreendermos o que Paulo quis dizer, perceberemos que, como já vimos, Paulo valoriza a mulher, e muito. Aliás, em todos os lugares aonde o Evangelho de Cristo chega, a mulher passa a ser valorizada. Ao mesmo tempo que Paulo diz que a mulher deve ser pastoreada pelo marido, e portanto estar sujeita a ele em tudo, também afirma que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela. É impossível ter duas pessoas no comando. Numa aeronave, por exemplo, existe só uma pessoa que responde por todo o comando. Alguém tem de se responsabilizar. Um comandante não delega responsabilidade a apenas tarefas para outras pessoas. Se alguma coisa der errado, quem terá que responder pelo erro é o comandante. Ele pode delegar incumbências, mas a responsabilidade de tudo está sob comando dele, do comandante. Quando Paulo afirma que o homem é o cabeça da mulher, ele está dizendo que toda a responsabilidade pelo casamento e pela família é dele. E esta é uma responsabilidade muito grande. Deus fez o homem responsável por todas as áreas da casa. Se as coisas não saírem bem na área financeira, ou com a educação dos filhos, ou em qualquer outro setor da casa, o homem vai prestar contas. É de extrema importância que o homem entenda que Deus deu a ele a responsabilidade por todas as áreas da casa. É por isso que Deus falou para a mulher facilitar o trabalho do homem, afinal, ele tem uma responsabilidade muito grande. Paulo está dizendo para que a mulher seja parte da solução e não do problema. Quando ele manda que a mulher se sujeite ao marido, ele está dizendo que o marido deve ser para ela o que Cristo é para a igreja, e que a mulher foi feita para ser o que a igreja é para Cristo. Quando a Bíblia fala sobre o casamento, usa o modelo de Cristo com a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro também apresenta o modelo de Cristo com a igreja quando fala sobre o casamento. Cristo é o pastor e a igreja, a ovelha. Neste modelo, a mulher é a ovelha e o marido o pastor. Portanto, mulheres, deixem que seus maridos pastoreiem e cuidem de vocês. Deixem que cada marido seja para sua mulher como Cristo é para a igreja. Voltando a Paulo, ele também remete a Cristo e à igreja o grande pastor e a ovelha. Portanto, para quem é mais difícil, hein? Para o pastor ou para a ovelha?
para quem deve ser como Cristo ou para quem deve ser como a igreja. O homem recebeu toda a responsabilidade pela casa. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Pesquisando mais sobre esse texto, descobri que no grego a expressão assim como significam exatamente da mesma maneira. Portanto, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, cada marido deve amar sua mulher, entregando-se por ela. Já cheguei muitas vezes em casa com a sensação de que não tinha mais nada para dar a ninguém. Trabalhando o dia inteiro com o pastor, sentia-me como uma esponja que já tinha sido totalmente sugada e precisava sugar um pouco. Mas, quando entrava em casa, lá vinham minhas 4 esponjinhas para tirar minhas últimas forças. Elas precisavam absorver. E depois ainda tinha a esponja maior, preparando o jantar, que também precisava absorver um pouquinho. Eu me lembrava deste versículo. Maridos, ame cada um a sua mulher e família, assim como Cristo amou a igreja. O problema é que eu achava que não tinha mais nada para dar. E minha vontade era dar uns trocados para as crianças e mandá-las comprar uns docinhos lá na padaria. Eu queria ir para o meu quarto, fechar a porta, talvez ler o jornal. Na carne, na minha natureza, sem a ajuda de Deus, era isso que eu queria fazer. Mas a ordem é entregar-se a si mesmo, como Cristo entregou-se pela igreja, amá-los como Cristo amou a igreja. Dentro deste estudo de Efésios, veremos esse modelo de casamento de forma resumida. Tenho em minhas mãos um bonito trabalho em madeira que um amigo missionário trouxe da África. Este trabalho talhado em madeira ilustra o plano de Deus para que o homem e a mulher sejam uma só carne. O que vemos aqui é um homem e uma mulher unidos por uma corrente de 5 elos duplos. Cada um deles tem uma argola na cabeça, por onde passa a corrente que os torna um. Já vimos que Deus planejou que homem e mulher unam-se em casamento para se tornar um. Mas, em que sentido que eles serão um? Jesus ensinou que Deus planejou para o casamento um relacionamento no qual 2 pessoas devem ser uma só em espírito, mente e corpo. É isso que está sendo ilustrado neste lindo trabalho. O fato da mulher e do homem possuir elos no topo de suas cabeças retrata que, de fato, antes de serem um, cada indivíduo é um com Cristo. Em outras palavras, eles devem saber o que é ser um em Cristo, nos lugares celestiais. Eles devem saber que é nas regiões celestiais que tem o dínamo necessário para ser um e seguir o plano de Deus para o casamento e o lar. Na verdade, de acordo com esta ilustração aqui nesta escultura, o relacionamento espiritual entre eles depende do relacionamento individual que cada um tem com Jesus Cristo. Mas, e por que os elos são duplos? Para representar que o casamento é uma rua de 2 mãos. O primeiro elo no topo de suas cabeças é o elo do relacionamento espiritual. O relacionamento espiritual é o fundamento da unidade. O elo seguinte representa a comunicação. Quando estudamos comunicação, concluímos que a comunicação é a ferramenta da unidade. A comunicação é a ferramenta que mantém a unidade no casamento. Se há boa comunicação, o casal possui a ferramenta que precisa para resolver seus problemas. Sem uma boa comunicação não tem jeito, não dá para resolver os problemas. Os problemas na comunicação do casal são como bactérias que se multiplicam no escuro, mas não resistem à luz. Quando você comunica, acende a luz e muitas bactérias morrem. E você consegue lidar com aquelas que não morrem. O próximo elo representa a compatibilidade. Compatibilidade tem a ver com valores. Compatibilidade é a evidência da unidade. Às vezes me pergunto por que certas pessoas se casaram. Não têm nada em comum. Elas não têm os mesmos valores, nem objetivos, nem estilo de vida. Como pastor, muitas vezes não consigo deixar de perguntar: como foi que vocês se juntaram?
Em um casamento ideal, existe compatibilidade em vários níveis, o que demonstra a evidência da unidade no casamento. O elo do meio nesta corrente de 5 elos representa o amor. Do ponto de vista bíblico, é o amor ágape descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. Este amor é indestrutível, porque é incondicional, e irresistível, porque é inspirador. O amor ágape é um amor incondicional, despojado de egoísmo. O perfil bíblico do amor é aquele tipo que torna duas pessoas uma só. Uma das razões por que os casamentos acabam é o egoísmo. As pessoas não colocam Cristo nem seu cônjuge no centro de suas vidas. Estão sempre querendo saber o que o relacionamento tem para lhes oferecer. Se os dois iniciarem o relacionamento só recebendo, os dois acabam não recebendo nada. Eles precisam aprender a praticar o ensino de Jesus que diz: vale mais dar do que receber. Assim é o amor ágape que pode revolucionar a unidade do casal. O amor ágape é a dinâmica da unidade. O próximo elo representa a compreensão. A compreensão é o crescimento da unidade. O homem precisa compreender como a mulher se sente e reage à vida. E a mulher precisa entender como o homem pensa, se expressa e adora a Deus. Será que ele adora a Deus da mesma maneira que ela? Conheço mulheres que acham que seus maridos não são homens espirituais porque eles não oram nem louvam com elas. A compreensão é muito importante. Em seu livro, o Dr. Tournier diz que se vocês pretendem compreender um ao outro, devem compreender a importância da diferença entre os sexos. Você precisa compreender a importância do passado na vida do seu cônjuge. Existem tantas coisas que você precisa compreender, mas o alerta máximo do seu livro é compreensão. Pedro recomendou aos maridos: sejam sábios no convívio com suas mulheres. Em outras palavras, sejam compreensivos com elas. A compreensão é o crescimento da unidade. O último elo é o elo da expressão física, a expressão de alegria da unidade. Este elo da unidade corresponde à relação sexual. O relacionamento físico entre o homem e a mulher é uma forma de comunicação. O sexo é uma forma de comunicação muito intensa. É através do sexo que o homem e a mulher expressam tudo que está representado nos elos da corrente da unidade. Resumindo, o elo no topo de suas cabeças representa o relacionamento deles com Deus, a unidade espiritual de cada um, o fundamento desta unidade. Os outros elos são comunicação, a ferramenta que mantém a unidade, compatibilidade, a evidência da unidade, amor, a dinâmica da unidade, compreensão, o crescimento da unidade, e sexo, a expressão de alegria da unidade. Geralmente os problemas sexuais são gerados por falta de informação. Eu não estou dizendo que eles precisam ler mais livros sobre sexo. A questão é que o sexo é a expressão de alegria da unidade, da união e do entrosamento do casal. E muitos casais não têm essa união e não formam uma unidade. Eles não têm compatibilidade para expressar amor nem compreensão. Se estes elos entre o casal não existem, a relação sexual torna-se estéril, vazia. Essa escultura de madeira nos dá uma visão geral do tipo de relacionamento que Deus tinha no coração quando instituiu o casamento. Paulo nos trouxe esse ensinamento no capítulo 5 da carta aos Efésios, na divisão de aplicação. Compare esta passagem com outros textos bíblicos para conhecer o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher e instituir o casamento, que é o fundamento do lar e a instituição mais importante do mundo. Outra ilustração que se encaixa muito bem na ilustração do relacionamento espiritual no casamento é a figura do triângulo. Imagine um triângulo com o homem em uma das pontas da base, a mulher na outra e Deus no topo. Quanto mais o homem e a mulher caminham em direção a Deus, mais próximo um estará do outro. Além de fazer uma aplicação do ensino desta carta no relacionamento entre o homem e a mulher, Paulo afirma nos capítulos 5 e 6 que essas verdades também devem ser aplicadas por senhores e escravos.
É claro que a escravidão está distante da nossa realidade, mas, sendo assim, podemos fazer uma aplicação desse texto para a nossa vida. Podemos aplicar todos esses ensinos no relacionamento entre patrão e empregado. Aliás, os ensinamentos do livro de Efésios podem ser aplicados em todos os relacionamentos de nossas vidas. Os filhos podem aplicar no relacionamento com seus pais, e os pais no relacionamento com seus filhos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que todos estes princípios bíblicos podem ser aplicados no relacionamento com a pessoa que está mais próxima de você. Podem ser aplicados por aqueles que estão casados no relacionamento com seus cônjuges, pelas crianças no relacionamento com seus pais, no ambiente de trabalho pelos profissionais. Enfim, os princípios apresentados nesta carta são as capas para relacionamentos. Agora preste bem atenção. No capítulo 6, Paulo usa a expressão regiões celestiais. Ele usa de uma forma negativa. Poucas pessoas têm a noção de que o mundo espiritual tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Existem os espíritos bons e os espíritos maus. No capítulo 6, Paulo afirma que nossa batalha é uma batalha espiritual e que nós não vamos lutar contra carne e sangue, que seria mais simples. Nosso inimigo, o inimigo está no mundo espiritual. Este inimigo é citado com poderes e autoridades dominadores do mundo das trevas e forças espirituais do mal. Portanto, a única maneira de viver em triunfo é sendo vitorioso contra os poderes espirituais e colocando a armadura de Deus todos os dias para enfrentarmos as batalhas espirituais. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta aos Efésios. As cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão e a segunda carta a Timóteo também foram escritas da prisão. Na primeira vez que foi preso pelos romanos, Paulo foi acorrentado entre 2 soldados romanos que revezavam turnos. E foi assim que ele escreveu aos Efésios, ditando para os 2 soldados. Quando Paulo falou sobre esta batalha, ele usou a armadura de um dos soldados romanos como exemplo. Ele diz que devemos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo usa cada peça da vestimenta daqueles soldados para nomear as armas espirituais que devemos usar para representar o Senhor neste mundo. Devemos viver com um pé no mundo real e outro nos lugares celestiais. Esta é uma grande exortação para que combatamos na batalha espiritual não com nossas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo. Paulo disse em 2 Coríntios que temos todo um arsenal de armas que pode ser usado nesta guerra espiritual. Nosso profundo desejo é que você seja vencedor.